Boa noite, as eleições estão chegando e o cenário político capixaba já tem seus pré-candidatos ao governo do estado. Hoje aqui no Mídia, o deputado federal João Coser, do PT, um dos pré-candidatos ao Palácio Anchieta. Também com a gente o jornalista e professor da FAESA, Mário Moreira, que participa desta entrevista. Nos próximos programas teremos a participação dos pré-candidatos Paulo Artung, do PSB, e Max Mauro, do PTB. Obrigada pela presença de vocês. Deputado, o senhor está em 4º lugar nas pesquisas. Como fazer para mudar esse quadro? Duas coisas são importantes esclarecer. Primeiro, que os outros 3 candidatos, pré-candidatos, um é o senador Paulo Artung, que está em campanha há 8 anos, perdeu a convenção. A primeira declaração pública como senador foi que começaria uma campanha de governador do estado. Segundo, que o deputado Max Mauro já foi governador do estado, se colocando, tem automaticamente um apoio grande nos municípios onde ele teve relação com os prefeitos. E o governador José Inácio está na cadeira de governador. Eu fui escolhido governador há poucos dias, pré-candidato pelo PT, e o meu primeiro ato como candidato ao governo foi nesta semana, debatendo o programa de governo. A segunda ação é fazer a campanha ir para a rua. A partir desse debate de programa de governo, nós vamos construir, através da militância do PT, do movimento social, visita aos municípios, debatendo esse programa de governo, democratizando esse debate. Aí sim o nosso nome começa a aparecer nas próximas pesquisas, se Deus quiser, em condições melhores. Eu vejo com naturalidade o resultado da pesquisa exatamente com esta avaliação. E também outro dado é importante nós falarmos para a população capixaba. São 70% de eleitores ainda não fizeram opção de escolha de candidato. Então, quem tem 35% é 35% numa margem de 30% só que optaram por indicar candidatos. 70% da população quer conhecer os programas, quer conhecer as candidaturas e aí sim vão definir. A eleição não começou ainda, portanto eu estou nesse processo com tranquilidade. E um dado novo, está garantido que nós teremos segundo turno no Espírito Santo. Um partido ele não coloca um candidato só para ganhar a eleição no primeiro momento. Hoje nós temos um instrumento do segundo turno. Então o meu desejo é chegar ao segundo turno, ampliar a minha política de aliança no segundo turno e tentar ganhar as eleições. O senhor está falando em segundo turno, há uma possibilidade de coligação com o PTB? Nós estamos conversando com todos os partidos. O PT hoje tem uma candidatura própria, coordenador de campanha, de programa de governo. Estamos construindo isso. A nível nacional também temos uma candidatura própria e tem a verticalização. Isso mantido, nós teremos condições e necessidade, inclusive, de ter essa candidatura própria. A aliança aqui no estado e a aliança nacional, ela se daria se porventura um candidato a presidente da República retirasse a candidatura, ou Garotinho ou Ciro Gomes, e nos permitisse fazer movimentos aqui no estado. Isso está em debate, não é a prioridade do PT hoje. A nossa prioridade é fazer a campanha de governador, do presidente da República, eleger uma boa bancada na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional e apresentar o projeto do PT para a sociedade, porque nós acreditamos que tanto aqui no Espírito Santo como a nível nacional, o nível de desencanto com o projeto do Fernando Henrique e do José Inácio são muito grandes e a sociedade precisa de uma proposta alternativa que gere esperança, expectativa nova, e o PT tem condições de fazer isso. Deputado, o que é a esquerda hoje? Olha, nós estamos num movimento diferente do passado. O passado era fácil você identificar. O Lula colocou a candidatura e os partidos de esquerda automaticamente se aproximaram dessa candidatura. O PSB, o PDT, o PCdoB. Hoje, os partidos nesse campo da esquerda, mesmo o PPS, PSB e PDT, têm seus projetos. O instrumento do segundo turno acabou permitindo a colocação dessas candidaturas nesses partidos, com programas parecidos com o nosso, com comportamentos diferentes, candidatos diferentes. Está na cara que Garotinho não é um homem de esquerda, né? A história dele, de mudança de um partido para o outro, né? Então, ele é uma pessoa do centro-esquerda, vamos chamar assim, mas está em um partido aliado nosso, está presente em um partido de esquerda. A mesma coisa nós poderíamos dizer do senador Paulo Artung e do Max Mauro. Não são homens da esquerda tradicional, foram do PMDB, do PSDB, no caso do Paulo, e por contingência, em função das eleições, está hoje no PSB e no PTB. Mas, de qualquer forma, a esquerda hoje seriam esses partidos, PSB, PCdoB, PDT, até o PPS. Os outros partidos vão de centro para a direita. Tá certo, você tem algum comentário, Mário? Deputado, meu boa noite ao telespectador.
quero agradecer ao deputado a participação, a vinda dele à FAES, a participação nesse programa e na entrevista concedida ao Notícia.com, jornal Laboratório na internet. O senhor falou agora há pouco em verticalização. Qual é a sua expectativa em relação à decisão a ser tomada pelo Judiciário com realização à verticalização? E qual a sua análise dessa possibilidade de coligação aventada, possibilidade de coligação do Partido dos Trabalhadores com o PL em âmbito federal, na candidatura ao Planalto? Mário, com relação à verticalização, o PT é a favor do princípio dos partidos nacionais, projetos nacionais, exatamente para desmistificar essa questão de partidos de centro, esquerda, direita e fazer essa miscelânea no processo eleitoral. Então, nós defendemos a tese da verticalização. A forma como ela foi introduzida, nós discordamos. No meio de um processo eleitoral, um equívoco grande, porque você tem a exigência da candidatura nacional, mas nos estados os partidos podem fazer o que quer. Então, não tem a verticalização, porque o PFL, se não tiver candidato nacional, pode se coligar com o PT. Então, o princípio, a ideia central, ela foi desmontada a partir da segunda resolução do tribunal. Então, a minha avaliação e do próprio PT é que tem uma tendência grande dela cair no Supremo, porque ela perdeu o princípio e, do ponto de vista constitucional, você mudou uma norma eleitoral com menos de um ano. Exigência é 1 ano antes você interferir nas grandes normas eleitorais. Com relação à presença do PL numa chapa com o PT, primeiro que não tem nenhuma aliança formalizada, foi um processo de debate. Eu acho que foi politicamente correto, iniciar esse debate para desmistificar essa coisa que o PT, tendo um candidato a presidente da República de confiança, com um projeto construído ao longo dos tempos, administrando mais de 170 prefeituras, 5 governos de estado, o PT é um partido que está preparado para governar o país. O PL vem com 2 objetivos. Primeiro, reduzir essa desconfiança imprópria, indevida que tem do setor empresarial. Então, a presença de um grande empresário como José Alencar numa chapa com Lula ou apoiando Lula teria como objetivo mostrar para o país que aquelas propagandas falsas que foram feitas, que o PT ganhando administraria de forma irresponsável, que não existe mais a partir dos nossos governos, que são transparentes, sérios e éticos, e das nossas prefeituras, um empresário ajudaria. Hoje tem muitos empresários que torcem para o PT ganhar as eleições e a presença de uma pessoa que tem relação com esse setor ajudaria. A outra é a questão dos evangélicos. O PT no passado, principalmente em 89 e 94, teve uma campanha contra muito grande de um setor evangélico. A aliança com o PL, essa relação com o PL, tem também como objetivo desmistificar isso. Lá no Congresso Nacional, o PT tem uma relação muito próxima com o PL, debate, vota muito junto, então, para mostrar que o PT não morde e que o PL também não morde. Como nós acreditamos no programa de governo do PT, como nós acreditamos no candidato nosso, e quem governa o país é o presidente da República. A gente não vê as ações do vice Marcos Maciel. As ações são do presidente Fernando Henrique, do projeto do governo Fernando Henrique. Nós temos a maior tranquilidade com relação a isso. Agora, eu não acredito nessa aliança hoje. Ela só acontecerá, possivelmente, se nós tivermos a desistência da candidatura do Garotinho. Porque aí poderiam vir o PSB, o PL e outros partidos para fortalecer a candidatura do Lula já no primeiro turno. Aí sim, o PL talvez viria. Porque em alguns estados o PL é um partido de direita, como é o caso da Bahia, que é ligado ao senador Antônio Carlos Magalhães e outros estados. Então não é um partido que tem um perfil do PT, mas ele é um partido normal que tem que se discutir e vota muito com a gente. E mesmo assim, deputado, houve grande rejeição interna quando dá a oportunidade da possibilidade de coligação. Isso que não seria difícil de administrar, aqui no estado, inclusive, as diversas correntes do Partido dos Trabalhadores alinhadas, seguindo juntas numa eleição com esse partido que o senhor mesmo vem dizer que é de direita? Na prática, quando você busca um aliado, você tem que, no caso eleitoral, saber se ele vai te ajudar a ganhar a eleição ou se ele vai te trazer mais problemas. O PL, ele tem de fato dois viés que tem que ser analisado. Um é esse religioso, porque nós não estamos fazendo aliança com a Igreja Universal. Mas, de fato, como o PT é um partido que tem raízes muito fortes na Igreja Católica, aconteceu uma reação forte da Igreja Católica e dos membros da Igreja que estão no partido.
Então isso poderia criar um desgaste, tem que ser analisado. A outra é a presença de um empresário numa chapa como a nossa, uma chapa transparente. Muitos companheiros acham que o empresário desviaria um pouco o objetivo de uma candidatura como a do Lula. Os evangélicos virão para o PT? Não, os evangélicos, muitos evangélicos já estão no PT. Nós temos companheiros evangélicos, a Benedita é evangélica, o nosso líder até uns dias atrás, Walter Pinheiros, é evangélico. Nós temos vários deputados evangélicos. Os evangélicos, como os católicos e todos, estão espalhados pelos partidos. O que existe é que essa igreja especificamente, a Igreja Universal, tem um grupo de deputados eleitos que se concentraram no PL. Então começou a passar essa imagem que o PL era um partido da Igreja Universal. Não é verdade, porque tem muita gente lá, católico e de outros partidos, mas além disso, nós quando convidamos um cidadão, e convidamos todo cidadão, né, estudante, trabalhador, empresário que quer se filiar ao PT, a gente nunca pede a religião dele. Né? Nós fazemos um partido, não é uma seita religiosa. Portanto, se evangélicos quiserem se filiar ao PT, se concordarem com os nossos projetos, serão muito bem-vindos. Nós já estamos atraindo muitos pela convicção, pela ética, pelo nosso trabalho, e todos que querem mudar o país, querem construir um projeto diferente do que está aí, são convidados a vir para o PT. Tá certo. Mário, algum comentário? Não, eu queria levantar outra questão sobre a campanha, sobre a caminhada rumo ao governo do Estado. O ex-prefeito Vitor Buarques, ex-governador Vitor Buarques, deixou a prefeitura de Vitória com uma aprovação de mais de 70% da população, o governo do PT na prefeitura. E foi uma surpresa grande não ter obtido vitória, não ter conseguido fazer o sucessor, né? E no momento em que o Partido dos Trabalhadores deixou sinais claros de desentendimentos, de fissuras internas, né? Mais tarde, o Vitor Buarques chega, através do Partido dos Trabalhadores, ao governo do Estado. E também foi um governo conturbado, um governo onde houve desentendimentos internos. O governador não terminou o seu governo dentro do partido. Deixou uma imagem negativa do PT? Exatamente. Não é, deputado, um fardo muito grande para carregar nessa campanha? Essa pergunta, ela praticamente aparece em todos os debates. De fato, o Vitor deu o primeiro sinal assim, de rompimento, ou pelo menos de traição ao PT, na campanha da Prefeitura de Vitória. Eu fui candidato a prefeito e o Vitor não me apoiou como sucessor. O que aconteceu no caso do Rio Grande do Sul, que nós estamos lá na 4ª gestão do PT, brilhando, fazendo um trabalho excelente. Então não aconteceu isso aqui no Espírito Santo. Nós poderíamos estar na prefeitura até hoje, 92 comigo, depois 96 com outro militante. Depois, mesmo na campanha do Lula como governador, no segundo turno, do Vitor aqui como governador, o Lula não pôde vir aqui. Eles acabaram indo a Brasília pedindo o apoio do Fernando Henrique. Era o segundo sinal de que ele estava mais distante do PT. Mas era o nosso candidato. Nós fomos com ele, ganhamos a eleição, começamos a trabalhar e o rompimento se deu rápido porque ele começou a se afastar das propostas do PT. O primeiro partido a pedir o afastamento do PT e questionar as políticas, inclusive de privatização da Cesan, algumas coisas, foi exatamente o PT. Quando nós percebemos que o Vitor não estava aplicando o nosso projeto, que nós inclusive divulgamos na rua, nós pedimos o seu afastamento. Ele não foi expulso, mas posteriormente pediu para sair. Ele dizia que o PT atrapalhava a administração. A partir da saída do PT é que o governo, de fato, foi para o fundo do poço. Aumentou denúncias de corrupção, superfaturamento de obras, desvio de comportamento e o Vitor saiu muito mal do governo. O PT não teve nenhuma responsabilidade com este momento do governo. Pelo contrário, fomos para a oposição. A disputa interna, os rachas internos sempre são maléficos. Um grupo partidário, quando está unido, a possibilidade de sucesso é muito maior. Hoje o PT está mais unido no estado do Espírito Santo, está mais unido no Brasil. Tem diferenças, porque por sermos um partido muito democrático, o PT é um partido democrático, a ponto do governador do estado do Rio Grande do Sul perder uma convenção para um outro militante e está na campanha do outro militante. Isso só acontece no PT. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua esse assunto.
volta com mídia, hoje com o deputado federal do PT, João Coser, e o professor da FAESA, Mário Moreira. Deputado, a gente estava conversando sobre a relação do Vitor Buarque. Eu queria que o senhor continuasse o assunto para a gente. Priscila, eu queria acrescentar a pergunta. O deputado estava falando sobre amadurecimento do Partido dos Trabalhadores e falava também sobre convencer o eleitor, digamos assim, que houve mudanças nos quadros. É justamente isso a questão que eu queria colocar. Como convencer o eleitor dessa mudança, deputado? É possível? Qual a estratégia para convencer o eleitor de que essa candidatura do PT nada tem a ver com aquela gestão, vamos dizer assim, desastrosa? O PT hoje é um partido muito mais seguro, muito mais consistente. Nós estamos governando as cidades mais importantes do Brasil, 6 capitais, 5 estados, 178 prefeituras. Portanto, do ponto de vista de propostas, as 100 cidades mais bem administradas no Brasil, hoje, 30 são do PT, saiu uma pesquisa essa semana passada. Então, nós temos experiência administrativa, quadros. O caso aqui do Espírito Santo é a exceção. A regra é uma grande admiração pelas gestões do PT. Os institutos internacionais, Unicef, quando vão premiar as prefeituras, quase 50% dos prêmios internacionais estão sendo dirigidos às administrações do PT. Em várias áreas, ação social, educação, saúde, projetos para agricultura, desenvolvimento. Então eu não tenho dúvida que é o programa de governo. Quando nós apresentarmos as nossas experiências nos outros estados, nas prefeituras, o cidadão vai entender que o desvio não foi do PT. O desvio foi exatamente das pessoas que saíram do PT. O Vitor saiu, o Robson Neves hoje está no PFL, o Rogério, que foi um secretário importante, está fora do cenário político. E alguns procuraram partidos de direita. Então esse processo vai se dar naturalmente. Inclusive as pesquisas dão 14% de rejeição no meu caso. Também dão 14% ao Max, dão 10% ao senador Paulo Artung e dão 48% ao governador José Inácio. Esse sim tem uma grande rejeição. Eu vou superar isso na garra da militância do PT, na convicção de que nós precisamos de um projeto ético, sério, responsável, com vontade política, tanto para o Espírito Santo como para o Brasil. Inclusive acreditando na candidatura do Lula. A candidatura do Lula crescendo, os candidatos que estarão vinculados com ele, defendendo esse projeto, também deverão crescer. Então eu estou otimista com relação a essa possibilidade. O PT se reuniu esse final de semana, eu queria que você passasse para a gente um pouquinho do que aconteceu lá. Na prática, nós estamos no início de um processo de construção de um programa de governo. Diferente dos outros partidos, que quando querem um programa de governo encomendam um instituto ou a 3, 4 técnicos da universidade, nós estamos fazendo um processo de debate para no final termos um projeto para apresentar ao Espírito Santo. Colhemos as propostas e experiências que nós já temos espalhado pelo Brasil afora, algumas vividas aqui no Espírito Santo, em prefeituras, no governo do estado. Incorporamos, participaram mais de 300 pessoas, 303 assinaram o livro de presença. Fizemos 9 grupos discutindo educação, saúde, segurança, desenvolvimento, questão do meio ambiente, cultura. Essas propostas serão condensadas em um documento que vai passar por um processo de debate. Na direção do partido, eu irei, e os técnicos, aos municípios debater com a sociedade, incorporar os anseios da população neste projeto, um projeto viável, simples, com capacidade de ser entendido, e no dia 26 e 27 de maio nós vamos aprovar um programa de governo do partido para ser apresentado, aí sim, formalmente à sociedade. E o PT discutiu muito, nós discutimos praticamente o que deve ser feito em várias áreas. O senhor falou, por exemplo, agora em saúde, educação, saneamento. Essa é sempre a proposta básica dos candidatos. Qual é a maior carência do Estado no momento? Olha, no debate que o PT faz, trabalhar educação, saúde, segurança um pouco mais complexo, normalmente as pessoas fazem isso como bandeira de campanha. Não é o nosso caso. Nós achamos que o maior problema do Espírito Santo hoje é a questão da ética, do comportamento do político. Se você conseguir combater a corrupção, combater a impunidade, você começa a ter condições de transformar o Estado num Estado viável. O Espírito Santo é um Estado muito bonito, tem uma capacidade de arrecadação razoável, boas empresas, bons empresários, médios e grandes e pequenos. Agora tem uma gestão temerária, Então nós precisamos de fazer uma intervenção nisso, elegermos uma boa Assembleia Legislativa,
um bom governador de estado, uma bancada federal que defenda o Espírito Santo e, a partir daí, aplicar um programa de governo. Nós achamos que tem que fazer uma revisão na política de incentivos fiscais. Como assim? Se hoje o Estado basicamente beneficia a grande empresa, nós precisamos fazer uma inversão. Nós precisamos, através do Bandes, do Banestes e com recursos do BNDES, incentivar a micro, a pequena e média empresa. Porque esse é o setor que gera emprego, que distribui renda e que dá potencialidade ao Estado do Espírito Santo. As questões importantes, mais pontuais, principalmente o caso da educação. A educação tem recurso garantido pela Constituição. Se esses recursos forem bem aplicados, nós vamos ter escolas aqui de primeiro mundo no Espírito Santo. O Espírito Santo é pequeno, se não tiver superfaturamento de quadra poliesportiva, de ginásio, de limpeza de caixa d'água, você pode pagar bem o professor, ter escolas de boa qualidade, ter incentivo a quem trabalha. A educação, a saúde, tem um sistema único de saúde que é federal. Nós precisamos de avançar no acesso à saúde para a mulher, para o idoso, para a criança e fazer o atendimento básico na comunidade, que é, no caso, marcação de uma consulta. A segurança pública é um pouco mais complexa. Tem que combater a impunidade, não adianta só comprar carro, viaturas e armas, tem que ter isso, mas tem que ter o combate à impunidade, valorizar os profissionais da área de segurança e combater o crime organizado, porque ele é muito forte aqui no Espírito Santo e ele concorre. E essa convivência pacífica do Estado com esse setor, ele acaba não permitindo que o setor de segurança pública tenha autonomia para realmente combater o crime na proporção que é necessário. E nós temos projetos para o desenvolvimento da agricultura, para o homem do campo, muita coisa construída que nesses 45 dias serão apresentado, debatido e depois vira um programa de governo. Deputado, nada disso se faz sem dinheiro. E há queixas desde o governo do PT, o primeiro governo do PT, que sofreu aqueles problemas todos, há queixas de problema de arrecadação e de tributo. O senhor é um homem do Congresso. Não é necessária, qual a sua avaliação sobre a necessidade urgente de reforma tributária que contemple uma situação mais confortável para os estados, porque o problema não é exclusivo do Espírito Santo, né? Qual a sua análise disso e se não seria necessário governar diante de um novo quadro tributário vislumbrado por essa reforma? Além da Priscila me apertando, agora o Mário também. De fato, quando você pensa uma proposta de programa de governo, sempre você acaba muitas vezes fazendo uma proposta que ela é maior do que o tamanho do cobertor, o recurso falta. No nosso caso do Brasil, nós temos arrecadado poucos países se paga a carga tributária tão alta. Nós temos de 26%, estamos em 34% só no governo Fernando Henrique, são muitos bilhões arrecadados. A preferência não são os investimentos sociais, é juro. E para o Estado vem pouco. E para o Estado vem muito pouco. Então nós precisaríamos, aí eu sonho, né? Eu acho que nós temos chances de ganhar a eleição presidencial. O ideal seria acabar com a guerra fiscal. Se nós conseguíssemos acabar com a guerra fiscal, nós teríamos uma capacidade de arrecadação muito maior. Hoje, no caso do Espírito Santo, o Fundap, que é um sistema de incentivo para manter uma atividade portuária intensa, ele desvia uma boa parte dos recursos que poderiam ficar no caixa do Estado, mas a guerra fiscal faz com que o Espírito Santo tenha esse projeto. Então, é combater a sonegação, reduzir os incentivos, discutir essa nova política de incentivos fiscais para que tenha esse recurso no caixa. Que agora uma parte da responsabilidade é financeira, uma outra parte é política. Então, a vontade política, a determinação de fazer resolve um pouco dos nossos problemas. Uma parte é verdade que necessita de recursos. Porque o senhor também falou em incentivos, quando falou das propostas do programa. Então, essa política de incentivos, o senhor enxerga sem a presença do Fundap? Olha, o incentivo sempre é positivo, né? O Estado tem a obrigação de fazer uma análise de qual o setor que necessita de incentivo. Na nossa avaliação é o setor produtivo, quem gera emprego, quem tem mais capacidade de distribuir renda, porque você gerando essas oportunidades, você vai potencializar o prestador de serviço, o agricultor, que é quem faz as matérias para o consumo e que distribui. Então, a nossa diferença com o governo atual, tanto a nível federal como a nível estadual, é quem ele prioriza para incentivar.
O BNDES emprestou agora quase 1 bilhão para a Aracruz Celulose, duplicar a fábrica, comprar terra. Cada fazenda que a Aracruz Celulose compra, ela coloca na rua 100, 200 trabalhadores. Então ela vai gerar 500 empregos e vai tirar da terra 5, 10 mil pessoas, né? Trazendo essas pessoas para a periferia. Se esse 1 bilhão fosse distribuído para as pequenas propriedades, para o homem da cidade, a micro e pequena e média empresa, nós teríamos muito mais emprego. Então, está no viés do desenvolvimento defendido pelo governo Fernando Henrique, pelo PSDB e pelo governo José Inácio. Nós não achamos que o incentivo é negativo. O incentivo para aquele setor que está em crescimento, setor tecnológico, setor de educação no sentido de incorporar capacidade, agregar valor, por exemplo, incentivar a constituição de pequenas empresas espalhada pelo Espírito Santo para que o homem do campo possa realmente agregar valor nos seus produtos, isso é interessante. Agora, a forma como é feito hoje, só para um setor, não. O Fundap, especificamente, tem que ser profundamente modificado. Como ele está aí hoje, ele funciona como incentivo a essa classe política que está dominando, é instrumento de corrupção, ele ganha convenção de partido, ganha eleição, ele bota recurso para comprar voto na Assembleia Legislativa. Esse sistema nós não queremos, esse é perverso, porque para ele fazer isso ele deve ter alguma coisa errada. Agora, incentivar o comércio exterior é importante. Então nós queremos analisar o Fundap com muito cuidado, com muito detalhe, para saber que sistema de incentivo ao comércio exterior nós precisamos. Tá certo. A Unesco ela realizou uma pesquisa agora que trouxe a Vitória como a capital, uma das capitais mais violentas em relação às escolas. Como vê essa situação? Olha, a gente vê com muita tristeza, porque o Espírito Santo é muito pequeno, Vitória é uma cidade linda, né? A gente vive aqui, tem os filhos, no meu caso tem uma criança de 5 anos e outra de 11 anos, quando você fala isso eu me assusto como cidadão, como morador. Uma boa parte da violência, no caso da escola, mas nos bairros, está nesta questão da violência, que o Estado tem uma parte da responsabilidade, que é a falta de emprego, falta de condições de vida, a outra é através do tráfico. Então nós precisamos de atuar, gerando emprego, tirando o menor da rua, gerando oportunidades de trabalho para as pessoas e também combatendo o crime organizado, não convivendo como se isso fosse normal. Nós temos que ter capacidade de reagir e também de indignar, porque começou a virar muito comum. Hoje nós temos a notícia de um assassinato a cada 53 minutos. Para uma cidade, um estado pacífico como o Espírito Santo, isso é um pânico. Em qualquer família que tem uma criança chegar mais tarde da escola, coisa desse tipo. Então eu vejo com muita tristeza e acho que assim, aperfeiçoar os instrumentos de repressão no cotidiano, acompanhar, colocar a polícia na rua é importante, mas criar condições de termos mais ações para que o cidadão que trabalha, que tem o seu emprego, esse vai menos para a criminalidade. Tá certo, obrigada pela presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Lembrando que os próximos programas, Paulo Artung e Max Mauro. Obrigada pela participação. Até o próximo Mídia. Bem. Thank you.